de poesias, eu devo fazer... Qual é a atitude que eu devo fazer, além de simplesmente pegar o meu CDzinho com o meu conteúdo e levar para uma gráfica ou para uma editora? Bom, Quais são as preocupações que deve ter? Eu me preocupo muito com a questão legal, né? E legalmente o livro como produto tem duas leis que a pessoa precisa, o autor e o editor precisa se preocupar, que é a 9.610, a dos direitos autorais, e a 10.753. Que essa lei, a 10.753, ela é muito importante em dois aspectos, que eu vejo fora outros, né? Mas eu ressalto isso porque meu foco é o autor e o livro em si. Que é a obrigatoriedade do ISBN e da ficha catalográfica. O que é o ISBN? ISBN é o número, International Standard Book Number. É um livro, é uma identificação internacional do livro. Isso. A editora do Marcelo, eu vi que ela proporciona isso aí. Eu já vi editoras nesse molde que não proporcionam o ISBN. E aí, claro, eu vejo o livro como... Eu sou obrigado eu sou um servidor público e tenho que seguir a lei e coloco isso para as pessoas, para que seja considerado como tal legalmente. A partir desse momento que a pessoa estruturou o seu trabalho, tem a sua produção, deu a estrutura de livro, porque tem o número de páginas também, que o Marcelo trata isso no site dele, né? Porque panfleto até número X de páginas, a partir 49 páginas. Isso, tudo isso eu sigo muito essa questão formal, assim, de formato. E a partir do momento que tudo isso está pronto, aí começa eu não gostaria de chamar de peregrinação, porque parece muito sofrido, né? Mas Esse caminho. Mas é isso, é pegar o seu produto e vender, e apresentar. Se a pessoa vai fazer isso através de um agente literário, que o agente literário tem sua importância porque ela faz esse meio de campo, né? Essa triagem, esse filtro, tem os seus contatos, ou a pessoa vai ter que fazer esse papel. Agora, essa questão dos valores, eu fico intrigado, porque eu lido com pessoas que lançaram seu trabalho de forma manual e os valores são consideráveis. O rapaz que eu citei no bloco anterior, ele me disse que os preços das gráficas aqui, o exemplar ficou em torno de R$32. Numa gráfica de uma outra cidade, ele conseguiu por R$5,50. Ele me disse que vendeu por R$20 o livro, e dos 500 ele próprio vendeu 293. Quer dizer, aí essa questão do valor, enquanto editor, eu fico pensando, eu teria que analisar isso com mais cuidado, assim, com mais calma. A mim me parece uma diferença muito grande. Eu não sou a favor da venda, não sou a favor. Se a pessoa quiser optar pela venda independente, tudo bem, é a sua opção, mas tem que ver se compensa esse desgaste que ela vai ter. E aí tem que continuar esse trabalho, né? A questão da propagação, há muito tempo eu já aprendi isso, que o autor é um dos principais propagadores da obra. Onde ele for, ele tem que ir, tem que levar o seu trabalho, conseguir entrevistas, e aí continuar nessa caminhada, como tu falou, né? Unindo, assim, o mercado editorial tradicional, ou seja, o livro como tal, né? Papelzinho, impresso com cheirinho de gráfica e tudo, né? E a internet, qual é o papel dos sebos virtuais, por exemplo, que hoje estão disseminando e barateando os custos do livro bastante? O que vocês têm acompanhado nesse sentido? Na verdade, os sebos virtuais, eles são um canal de distribuição também. Os grandes... As livrarias virtuais? Também. O sebo, mas o sebo, ele é o maior de todos, por exemplo, aceita que eu, pessoa física, cadastro meus livros lá e faça a venda. Tanto aqueles livros que estão empoeirados lá, que eu acho que não vão ter mais utilidade, quanto aqueles novos que, porventura, estou lançando, ou de alguma livraria que seja sebo, mas que também tenha livros novos. Quer dizer, ele tem uma vitrine a mais para fazer esse comércio eletrônico. Eu só queria chamar a atenção rapidamente para a questão anterior dos aspectos legais. O Claudimiro citou o ISBN, a ficha catalográfica. Também tem um depósito legal que é importante, né, que todas as editoras são obrigadas a fazer, que quando se publica uma obra tem que mandar um exemplar para a Biblioteca Nacional. Para ficar registrado lá e como tal. E o ISBN seria o RG do livro, né? Aqui ou em qualquer parte do mundo ele é identificado pelaquela sequência de números que o livro foi editado no Brasil, que foi editado pela editora tal, que é a obra de número X. Isso é bem importante. Mas quanto aos meios, a internet ela é o caminho mesmo. Por mais que é gostoso chegar na livraria e comprar um livro, como tu falou, com cheiro de novo, com aquelas páginas ali, que eu possa olhar e ler da maneira que eu quiser. A venda
na internet, tanto virtual, quando ela for vender a obra virtual, a obra digital propriamente dita, ou simplesmente vendendo e depois enviando pelo correio para mim, ela é um canal fantástico. Imagina, e isso ajudou esse mercado, representativamente? Ajuda. O meu primeiro livro foi, quando a editora surgiu, foi com um livro meu, e eu escrevi sobre Revolução Federalista. É um assunto que diz respeito muito ao Rio Grande do Sul, muito, e especificamente ao do Sul. E um senhor da Bahia acabou comprando, ele é baiano mesmo, mas é que tinha um personagem que era baiano. Então esse foi o gancho. Mas quando, com as limitações geográficas de uma editora que estava recém se lançando, de um livro que estava recém sendo lançado, ele ia chegar, por exemplo, no interior da Bahia. Foi o site, a livraria, o sebo virtual, que eu cadastrei os livros naquela época ali, que proporciona isso. Certo. E os direitos autorais têm sido respeitados ou têm sido mais desrespeitados, né, com esse incremento trazido pela internet, Cláudia Mira? Olha, o que fica mais em destaque assim é a questão fala-se muito do ECAD, né, na questão dos fonogramas, enfim. Isso vai depender da agência, que a pessoa, pela lei, a pessoa só pode se cadastrar, se vincular a um órgão fiscalizador, né? Agora fica essa questão da relação, de como é que a editora deveria passar relatórios de vendas, e, enfim, de porcentagens. Teve um colega meu que lançou um livro para uma editora religiosa, ele ganhou 8%. A última vez que eu vi o extrato, né, semestralmente a editora mandava para ele um recibo de quanto, especificando tudo ali. Então, uma editora dessas, a pessoa se sente tranquila, né? Onde semestralmente ela recebe ali um demonstrativo explicando tudo, a porcentagem, qual a tiragem, qual a edição. Então, isso deixa o autor muito tranquilo. E é essa tranquilidade que eu me preocupo para as pessoas com quem eu converso, né? Para que elas possam voltar a produzir, possam continuar produzindo. Uma coisa interessante mesmo também na questão legal é o contrato com a editora e o autor tem que, por essa lei 10.753, obrigatoriamente ser registrado na Biblioteca Nacional. E aí, claro, ali ficam todos os parâmetros, né? Enfim, a lei define ali, se não tem o número de edições, vale uma só. É muito interessante para quem é editor, autor, quem quer vir atuar nesse mercado, ter acesso a essas duas leis e a essa norma, 6.029, né, para se inteirar. Essa questão do mercado editorial e editora, a Biblioteca Nacional permite também que qualquer pessoa se cadastre como editor. Se a pessoa quer lançar o seu selo próprio, também tem essa possibilidade. Eu volto a dizer, a minha ideia é conseguir uma editora que aposte em mim, que faça leitura crítica, que apesar de eu já ter incorporado todo esse processo, eu procuro entregar a obra o mais pronta possível para a editora. Mas se a pessoa quiser, por exemplo, ser editora, ela paga um valor X lá, e depois paga um valor bem menor por ISBN, e aí ela pode, né, se tornar editora. Mas aí fica essa questão: quer ser autor, quer ser editor, quer ser um vendedor de livros? Tem que definir a sua identidade. Porque senão não dá para fazer tudo, né? Papéis como o do Marcelo como editor, da universidade, abrindo esse espaço periodicamente, que eu acho interessante. Essa universidade me deu essa oportunidade, e se pudesse haver isso nas universidades com mais regularidade para esses autores da cidade ou de outros lugares, isso... externos à instituição. Exatamente, isso seria fantástico, porque tem coisas boas, a gente sabe, filtrando, enfim, conversando e analisando. Aí passa por todo um critério, né? Faz parte da linha editorial, deve mudar isso, deve mudar aquilo. É um processo que tem que ser, né, vale a pena ser investido. Eu tive como eu falei antes, eu tive essa grande oportunidade. A editora da universidade apostou em mim, e agora inclusive está saindo uma segunda impressão, com mais 50 exemplares. Tudo isso ficou definido, né? Seriam 300 exemplares, tiragens de 50. Eu recebo 10% em livro, 5, e aí vendendo os outros 45 se faz uma nova impressão. Agora, essa semana eu recebi o telefonema, vai ser feita mais uma nova impressão, e eu estou trabalhando na divulgação. O teu trabalho é basicamente sobre direitos autorais? Eu estou finalizando um trabalho nesse foco, nesse tema, que é o tema da palestra.
Certo. O trabalho que eu publiquei pela editora é de caráter filosófico histórico, é uma tradução que eu fiz. Certo. Ele passou por um critério, eles publicaram, mas o foco, direitos autorais e registro de obras literárias, primeiro começou como palestra, como orientação, palestra, e agora eu estou finalizando como livro, e eu vou procurar uma editora também. Né? Certo. Nos nossos últimos 3 minutos de programa, eu quero voltar à primeira pergunta que eu fiz. As possibilidades do mercado editorial em Rio Grande são boas? Com certeza, eu acredito que sim. Embora, assim, nós, particularmente, talvez como a gente esteja com as livrarias, uma na Luiz Loré 261 com perspectiva de melhora do visual, coisa assim, e a do campus, as do campus Carreiros, elas são basicamente visando a comunidade universitária. Essa do centro, que a ideia é torná-la mais visível e pública, vamos dizer assim. Certo. Marcelo. Eu enxergo como promissoras tanto do lado da produção, né, de quem vai fazer as obras, como de quem vai receber, quer dizer, do público consumidor. Até pelo momento, pela economia que nós estamos vivendo, pelo bom momento da nossa economia, a cidade em específico, né, que está se movimentando com mais pessoas, acredito que vai ampliar o mercado consumidor de livros, e na esteira vai vir mais novas pessoas que vão querer produzir, que vão querer compartilhar o seu conhecimento, suas pesquisas, enfim. Cláudio Amir. Não, eu vejo deficiências, mas há quem veja as dificuldades e há quem veja as possibilidades, né? Então, querendo ser otimista, eu vejo as possibilidades. Em cada área que foi citado aqui, né, o autor, editor e a gráfica, enfim, cada um teria que se especializar mais, atuar mais na sua própria área, enfim. Agora, o que eu vejo falta é de um órgão representante. E nesse sentido, existem postos avançados da Biblioteca Nacional. E esses postos avançados, o Rio Grande do Sul não tem um posto avançado. E eu vejo como uma grande oportunidade para a universidade entrar em contato com a fundação e vir a ser esse representante da biblioteca aqui na região sul, para facilitar esse acesso dos autores, enfim, porque isso é feito através de um convênio. Entendeu? E aí o que isso pode proporcionar? A relação, unir mais a universidade com a população, em palestras, orientação, abrindo esse mercado. E todo o estado não tem essa representação? Não, o Rio Grande do Sul não tem. Chamam-se postos avançados. Isso é feito através de convênio com a fundação. A Fundação Biblioteca Nacional dá preferência para as secretarias de cultura, mas em casos especiais pode ser uma instituição pública, privada ou pública. Nesse sentido, eu até gostaria de colocar aqui como sugestão para o reitor e para a coordenadora do curso de letras entrar em contato e tentar ver a possibilidade de fazer esse convênio para que a universidade faça essa ponte e oriente mais, porque há um público, tem muito potencial, tem muita gente querendo produzir e querendo se lançar, e eu vejo depende disso também. E esse órgão, essa ligação ajudaria bastante. Tá, ok. Muito obrigada, Cláudio Amir Ferreira, especialista palestrante de direitos autorais. Obrigada, Marcelo França, diretor e historiador da editora Pluscom. E obrigada, João Valancin, coordenador da editora e gráfica da FURG. Obrigada também pela sua audiência e sua atenção. O Outras Palavras retorna na próxima semana. Até lá! Estou em mim e fora de mim quando você parece que não dá. Você diz em silêncio que eu não desejo ouvir. Outras palavras.